Sabe aquele momento em que a vida parece pesada demais e você começa a se perguntar se tudo aquilo que você passou teve algum sentido? Talvez você tenha vivido rejeições, perdas, palavras que feriram profundamente ou até situações que ninguém imagina olhando por fora. E no meio de tudo isso nasce uma pergunta silenciosa dentro da alma: Deus, por que eu precisei passar por tudo isso? Se você já se fez essa pergunta, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque existe uma verdade que poucas pessoas explicam. Toda dor tem um destino. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. A dor deixa de ser apenas uma lembrança que pesa e começa a se transformar em direção. Eu tenho aprendido ao longo da caminhada com Deus e também acompanhando tantas histórias de pessoas que chegam para eu cuidar, completamente feridas emocionalmente, e que já tentaram de várias formas ficar livre da dor emocional e não conseguiram. Então passo a entender que a dor quase nunca é o fim da história. E eu mostro que, na verdade, muitas vezes ela é o começo de um processo que vai revelar algo muito maior. Pense, por exemplo, em alguém que foi muito rejeitado na infância. Muitas vezes essa pessoa cresce acreditando que não tem valor. Mas quando ela começa um processo de cura, de autoconhecimento, de encontro com Deus, essa dor da rejeição começa a produzir algo novo. Sensibilidade para ajudar outras pessoas, discernimento emocional e maturidade espiritual. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase em que só consegue enxergar a dor, mas não ainda consegue enxergar o destino dela. E tudo bem, porque existe um processo entre uma coisa e outra. Um processo que você decide não fugir do que sente e também não permitir que a dor defina você. Às vezes, isso começa com atitudes muito simples. Parar alguns minutos do dia para conversar com Deus, com honestidade, escrever aquilo que está sentindo ou até mesmo observar situações que despertam emoções fortes. Pequenos passos assim começam a revelar pistas importantes que mostram que sua dor talvez não seja apenas uma ferida. Talvez ela seja uma semente, esperando o momento certo para revelar o que Deus pretende fazer através da sua história. Olhando para a dor desta forma, algo muito interessante acontece. Ela deixa de ser apenas um peso e começa a se tornar uma mensagem. Eu costumo dizer que a dor fala, mas nem sempre sabemos escutar. Por exemplo, quando alguém vive constantemente tentando agradar todo mundo, com medo de ser rejeitado, muitas vezes existe uma dor antiga ali. Talvez uma palavra dura que ouviu na infância, uma ausência, um abandono, ou uma sensação de nunca ter sido suficiente. Aí chega aquele momento em que surge uma pergunta: o que essa dor está tentando me mostrar? E imediatamente se começa a recuperar algo muito poderoso: a consciência. E consciência muda tudo, porque quando entendemos de onde vêm certos sentimentos ou comportamentos, já não se vive mais no automático. Imagine alguém que passou anos tentando provar seu valor para os outros, trabalhando demais, sobrecarregando, dizendo sim para tudo. Um dia essa pessoa percebe que na verdade estava tentando preencher um vazio antigo. Esse momento de percepção é como acender uma luz em um quarto escuro. E a partir dali novas escolhas começam a surgir. E aí começa a se
estabelecer limites, valorizar quem é em Deus e parar de medir a identidade pela aprovação das pessoas. Percebe que a dor que antes dominava, agora começa a ensinar. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Porque quando Deus toca uma área ferida de nossa história, Ele raramente faz isso apenas para nos aliviar. Muitas vezes, Ele está preparando algo muito maior, que ainda não conseguimos enxergar completamente. É como se certas experiências difíceis fossem, na verdade, treinamentos invisíveis da alma. Pense quantas pessoas hoje ajudam outras justamente nas áreas em que um dia sofreram. Pessoas que enfrentaram ansiedade hoje a acolhem. Quem está passando por isso com muita dor. As que viveram abandono e hoje sabem de uma certa forma mais consciente amar. Amar sem reserva. Existe um momento muito específico na jornada de quem sofre. Um momento que a pessoa começa a perceber que a dor não está mais machucando, ela está ensinando. E isso muda completamente a forma de enxergar a vida. Eu já vi muitas pessoas chegarem dizendo: se eu pudesse, apagaria tudo o que vivi. Mas depois de um processo de cura e entendimento, a mesma pessoa começa a dizer algo diferente. Hoje eu entendo porque aquilo fez parte da minha caminhada. Não porque a dor tenha sido boa, mas porque Deus conhece toda dor e consegue transformar até aquilo que parecia inútil em algo que gera vida. Quando alguém passa por um período de solidão profunda, achando que tudo perdeu sentido, ela pode, nesse silêncio, começar a desenvolver algo que antes não tinha: a intimidade com Deus, sensibilidade espiritual e capacidade de ouvir, refletir e amadurecer por dentro. E depois, quando essa pessoa encontra alguém vivendo o mesmo tipo de dor, ela não fala mais de forma superficial. Ela entende, acolhe e sabe exatamente como direcionar. A pessoa percebe como algo que parecia apenas sofrimento começa a ganhar um propósito silencioso. Geralmente muitas pessoas se confundem porque olham para a dor apenas como um capítulo que precisa ser esquecido, quando na verdade pode ser um capítulo que precisa ser compreendido. Existe uma diferença enorme entre carregar a dor e aprender com ela. Carregar cansa, pesa, paralisa, mas também transforma, amadurece, fortalece. E quando essa chave vira dentro da mente e do coração, a pessoa começa a olhar para a própria história de outra forma. Não mais como alguém que foi ferido pela vida, e sim que está sendo preparado para algo que talvez esteja sendo revelado aos poucos. Diante dessa transformação, surge uma nova pergunta: o que eu faço com essa dor agora? Porque percebe que ela tem um destino. E isso é só o primeiro passo. O próximo passo é aprender a transformar essa dor em crescimento, maturidade espiritual e direção. E isso não acontece simplesmente ignorando o que viveu no passado. A transformação começa quando você decide olhar para a sua história com coragem e permitir que Deus cure, reorganize e aquela ferida que parecia ser cicatrizada, que sangrava por dentro, ela agora vai ter um tratamento muito especial. Muitas pessoas passam anos tentando seguir em frente, mas sem tratar as raízes emocionais daquilo que viveram. E sabe o que acontece? A dor muda de forma.
mas continua influenciando decisões, relacionamentos e até a forma como se vê. Por isso eu sempre digo algo que parece simples, mas é muito profundo. Uma vida forte precisa de raízes fortes. E quando as raízes emocionais e espirituais são tratadas e curadas, a identidade se fortalece. A pessoa começa a enxergar a si mesma com clareza e a viver com mais direção. Não apenas reagindo à vida, mas caminhando com propósito. E foi exatamente pensando nisso que nasceu a mentoria Raízes da Alma. Esse é um caminho de aprofundamento para quem sente que precisa ir além de ouvir mensagens e deseja realmente mudar a jornada da sua história. Fortalecer sua identidade em Deus, alinhar sua vida com propósito. Porque quando as raízes são curadas, algo poderoso acontece. Aquilo que parecia dor começa a transformar em sabedoria, maturidade e direção para a vida. Agora, eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Qual dor da sua história você sente que ainda precisa encontrar um destino? Escreve aqui nos comentários a palavra raízes, porque eu quero saber quantas pessoas estão decidindo olhar para a própria história com mais coragem e consciência. E se você deseja aprofundar nesse processo de cura emocional, autoconhecimento, fortalecimento espiritual, sente que carrega dores do passado, te convido a fazer essa jornada. A jornada Raízes da Alma, que foi criada exatamente para te ajudar a descobrir a sua nova identidade, a sua identidade em Cristo. Abaixo aqui na descrição do canal está o link de informação. Não perca essa oportunidade de transformar a sua dor em propósito, passando por um processo segundo os padrões da Bíblia e tendo como base a fé e a verdade. Existem por aí muitas ofertas aparentemente mágicas para trazer alívio à sua dor, esquecer o passado, ressignificar, mas acaba te prendendo a padrões repetitivos, alimentando, camuflando dores e trazendo transtornos ainda maiores e deixando sequelas irreversíveis por apenas tratar a alma de forma não certa e deixando o espírito enfraquecido. Entenda, quando as raízes da alma são fortalecidas de maneiras certas e verdadeira, a vida inteira começa a florescer. Aproveita também, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, curte, pois assim o YouTube entende que é um conteúdo de muita relevância. E começa a entregar a outras pessoas que também estão sofrendo, precisando ser curadas. Me ajude a resgatar outras vidas. E aqui nós vamos continuar conversando muito sobre identidade, cura emocional, fé e propósito, de uma forma profunda, mas também prática para a vida real. Deus abençoe a sua vida.